Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos deu, dia em que pudemos usufruir das bênçãos e dos cuidados que o Senhor tem para conosco. Nesse momento, pedimos que o Senhor nos ajude a acalmar nossos corações para que possamos meditar em Tua Palavra e que Tua Palavra encontre discernimento e terreno fértil em nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que os seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento
nos campos eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou lá. Viverei pra contar, o Senhor é Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é um visitante novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Batista Metropolitana, onde o nosso único objetivo é falar e conhecer mais sobre a palavra de Deus. Este mês de agosto nós estamos refletindo sobre o tema Conectados com Cristo. O versículo que estamos usando como base para esse estudo encontra-se em João 15:5 e diz o seguinte: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Nesse versículo já está bem claro que nós não temos a condição de ter uma vida que dê bons frutos se não estivermos conectados com Deus. Falando sobre a conexão com Deus. Como nós podemos nos conectar com Deus? Eu vou começar aqui com um spoiler de como nós vamos nos conectar com Deus. Agora, seja onde você estiver, se for possível, feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia e pelo seu cuidado conosco, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente e nos ensine mais sobre a sua palavra, nos dê discernimento, sabedoria e esclarecimento. Que o Senhor fale aos nossos corações. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos agora perceber duas palavrinhas, oração e em nome de Jesus. Guarda essas palavras. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem didática de como estabelecer essa conexão. Eu vou utilizar um exemplo de uma musiquinha que nós ensinamos para as crianças no Ministério Infantil. Ela é pequenininha, tem algumas estrofes só. Eu vou ler para vocês. Prestem atenção à letra, que ela é muito interessante. A gente ensina para as crianças, para que elas saibam desde pequenininha que elas não estão sozinhas. Oração é um telefone para nós falarmos com Cristo. A oração é um telefone para nós falarmos com Deus. Pegue o seu e use todo dia. Você pode gritar, falar bem baixinho, nenhuma palavra usar e mesmo assim ele te ouvirá. Ou seja, a oração ela é um canal aberto para todo aquele que crê em Jesus tem as suas palavras ouvidas por Deus. Vamos voltar um pouquinho. Lá nos primórdios, Deus criou o homem. Isso é para essa parte, nós vamos voltar um pouquinho para entender o que houve com a conexão de Deus e o homem. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está em Gênesis 1:26. E nesse momento, tudo estava perfeito. Adão e Eva, eles tinham tudo o que eles precisavam para viver bem. A única preocupação que eles tinham naquele momento era dar nome aos animais. Olha que preocupação, a única que eles tinham, dar nome aos animais.
E Deus falou: vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Tudo estava perfeito, Deus deu apenas uma ordenança. E como já é de conhecimento de quase todos, né, que Adão e Eva fizeram, claro, comeram da árvore do bem e do mal. Deus estava lá, literalmente andando com eles no jardim do Éden, e mesmo assim, tão próximo deles, eles desobedeceram a Deus. Notem que quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles notaram que eles estavam nus e sentiram vergonha. Mas aí você olha o texto e vê, eles estavam nus o tempo inteiro. Eles pecaram e eles perceberam que estavam nus e eles sentiram vergonha. Vergonha é o primeiro sentimento que nós temos quando nós pecamos. Nós tentamos nos esconder de Deus, a gente se afasta de Deus, porque o pecado, ele literalmente deixa a gente longe de Deus. Adão e Eva, depois disso, eles foram expulsos do jardim do Éden. O pecado, ele então criou uma desconexão com Deus. Houve uma quebra daquela confiança que estava estabelecida ali. Deus falou: você pode fazer tudo, só te pedi uma coisa, você não fez. Então nós tivemos essa conexão abalada com Deus. A primeira morte que a gente vê anunciada na Bíblia, ela aconteceu inclusive em função do pecado, porque como os homens perceberam que eles estavam nus, eles sentiram vergonha. Então disse lá: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Tudo que estava em perfeita harmonia já começou a desandar. Até um animalzinho já teve que ser morto para fazer roupa para Adão e Eva. E lembra que eu falei para vocês guardarem oração em nome de Jesus? Por que nós oramos em nome de Jesus? Pois bem, antes da chegada de Jesus na Terra, as pessoas, elas faziam sacrifícios de animais, como forma de ter os seus pecados redimidos e perdoados. Elas não podiam só se arrepender, elas tinham a consequência do pecado é a morte, e por isso elas tinham que sacrificar um animalzinho que morria em lugar da pessoa, que no caso é o pecador. A humanidade estava num ponto e está num ponto que sacrifício de animal nenhum mais seria suficiente para redimir os nossos pecados. Mas Deus desde sempre tem um plano para nós, e Ele já tinha um plano, que é Jesus Cristo, um plano de salvação para nós. Até em João 1:29 a gente consegue ver Ele falando: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Jesus não tinha pecado algum. E quando Jesus veio e se entregou como sacrifício, esse é o sacrifício de um ser perfeito por pessoas como nós, que não merecemos, né? E às vezes nem temos conhecimento dos nossos pecados. Ele morreu para que todo aquele que nele crê tenha os seus pecados perdoados e tenha uma oportunidade da salvação. Jesus, ele é o nosso mediador, ou seja, ele é a nossa conexão com Deus, pois só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Está em 1 Timóteo 2,5. Você não consegue falar com Deus, eu não consigo falar com Deus se não for através de Jesus. Só assim as nossas petições, as nossas palavras podem ser ouvidas por Deus. O pecado, ele criou uma parede entre Deus e o homem. E sabendo Deus que o homem ia morrer em função do pecado, ele enviou Jesus para que ele seja a única porta de salvação, para que
nós possamos ter a vida eterna. Através dele, nós temos essa conexão restabelecida com Deus. E quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos reconhecendo que nós somos insuficientes e incapazes de nos aproximar de Deus por nós mesmos. Nós não somos, o pecado nos afasta de Deus e Jesus é a única conexão para que nós possamos falar com Ele. Então a gente tem que ter sempre em mente a palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Agora nós temos acesso a Deus por meio de Jesus, então nós temos que aproveitar esse privilégio e não tardar em reconhecer isso. Quantas passagens nós podemos ver o cuidado de Deus e a atenção dele conosco em cada detalhe da nossa vida? E com essa conexão estabelecida, tudo muda. Quando a gente começa a colocar a oração em prática e seguir os ensinamentos de Deus com fé, nós começamos a alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus. Então tudo flui. Por mais que tenha um problema, as coisas chegam no seu lugar. Outro ponto essencial para que essa conexão seja cada vez mais refinada é que a gente busque cada vez mais conhecer os ensinamentos de Deus através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer mais de Deus e entender as diretrizes que Ele tem para a nossa vida. Algo muito bom que vem também dessa conexão é o Espírito Santo de Deus, que Ele habita em nós quando nós criamos essa conexão. E Ele vai nos direcionar, acalmar o nosso coração no momento de decisão, nos mostrar qual que é o caminho certo. Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente vai ter um sinal, mas não vai ser às vezes um sinal de um coração vindo no céu, falando vai para a direita, vai para a esquerda, não. É um sentimento, pode ser que aconteça, tá? Os sinais de Deus são diversos, mas o Espírito Santo de Deus, ele dá paz ao nosso coração quando nós vamos tomar uma decisão. Então a gente sabe que é o caminho certo porque ele nos avisa, né? Ele dá uma sensação de paz para você. Ele te incomoda se você estiver fazendo alguma coisa errada. Você vai fazer algo que não é do agrado de Deus, esse Espírito Santo que habita em você te dá esse discernimento, né, do certo e do errado, né, de coisas que não agradam a Deus. E veja só, se Deus criou coisas tão maravilhosas na natureza, e a nós humanos que Ele fez a sua imagem e semelhança, teve um cuidado todo especial com a gente. Ele tem um propósito especial para cada um de nós. Deus é um Pai amoroso. A gente tem que se atentar quando lê a Bíblia que algumas palavras elas passam batidas, mas elas têm um significado incrível. Veja só, quando a gente ora, Pai nosso que estás no céu, nós nunca estamos sozinhos, nós temos um Pai. Nós não estamos aqui largados, sozinhos, sem ninguém olhando por nós, sem um propósito para a nossa vida. Não, Deus não cria ninguém à toa, sem propósito. Você tem um propósito na sua vida. E se você quiser conhecer mais sobre o seu propósito, você precisa estabelecer essa conexão. Então, quantas vezes a gente padece, tenta resolver os nossos problemas sozinhos, acha que está sozinho, se sente sozinho, cria sonhos sozinho, se frustra porque a gente não pede ajuda de Deus, a gente não fala com Ele, seja por falta de conhecimento, por falta de fé, por orgulho. Nós temos uma ferramenta poderosa a nosso favor, nós temos alguém que veio em nosso favor. Nós temos um Pai que nos ama. Nós temos tudo para viver plenamente. Nós não podemos perder tempo.
e nós vamos viver essa vida plena através de Jesus Cristo. E espero que essa palavra sirva para edificar você e a sua família, que nós possamos encontrar o nosso propósito através da palavra de Deus. Amém?